como saber que a minha menstruação é normal? Será que uma menstruação que dura 7 dias, que dura 5 dias, que dura 2 dias, pode ser normal ou é algo anormal? Esse é o assunto que a gente vai conversar hoje. E eu sei que é um assunto que causa muita dúvida aí entre as mulheres. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, eu já peço, já se inscreve aqui no canal, já compartilha com as amigas, porque com toda certeza esse conteúdo que a gente vai conversar hoje vai ajudar aí muitas mulheres. Mas antes da gente entender o que é uma menstruação normal, primeiro vamos entender o que é um ciclo menstrual. Porque eu sei que muitas vezes a mulher ela não sabe contar como é que ela assim, meu ciclo é de 28, 30 dias, como é que eu faço essa contagem? É quando começa o sangramento ou é quando finaliza o sangramento e a partir daí eu começo a contar? Eu vou te contar aqui uma coisa, você vai começar a contar o seu ciclo menstrual no primeiro dia da sua menstruação. Então, por exemplo, se eu sangrei hoje, vamos supor que hoje é dia 1º de março. E aí hoje, no dia 1º de março, foi o primeiro dia da minha menstruação. E aí eu vou contando agora até o primeiro dia da minha próxima menstruação. E eu vou saber quanto tempo é que dura o meu ciclo. Então, o primeiro dia da menstruação, ele já conta. Você não vai começar a contar quando você parar de menstruar para poder você contar na próxima menstruação. Não. Entendido assim? E de quanto tempo ele é um ciclo normal? Como é que a gente pode saber assim, meu ciclo é normal ou ele não está normal e eu preciso fazer uma avaliação médica? O primeiro ponto que eu sempre gosto de explicar é, a primeira coisa, observe como é que são os seus ciclos menstruais. Porque é muito comum, por exemplo, um paciente chegar para mim e falar assim, doutora, eu tenho um ciclo menstrual de 38 dias. Se a gente for levar ao pé da letra, a gente ia considerar um ciclo de 38 dias um ciclo longo. Por quê? Porque a variação normal de um ciclo seria entre 24 dias até ali 35 dias. Essa seria a variação de um ciclo normal. Então, quando a paciente chega para mim, por exemplo, e fala assim, doutora, eu menstruo a cada 38 dias, a cada 39 dias. Eu sempre costumo perguntar, faço uma outra pergunta. Ok, eu entendi. Agora eu quero saber de você. A sua menstruação, ela sempre foi assim ou ela mudou de padrão? Antes ela tinha uma outra regularidade e agora você está menstruando dessa forma. Quando a mulher me fala, por exemplo, não, doutora, desde sempre a minha menstruação assim foi em períodos mais longos. Eu geralmente menstruo a cada 36 dias, a cada 38 dias. Geralmente fica entre essa faixa. E aí, quando você me diz isso, o que é que eu vou considerar? Ele está normal para você. Porque a parte mais importante quando a gente vai discutir um ciclo menstrual, quando você estiver em dúvida assim, se seu ciclo é normal ou se ele não está normal, você tem que pensar como é o teu ciclo ao redor, assim, ao longo da tua vida. Porque é muito comum que nos extremos da vida, lá na nossa adolescência e lá na nossa fase, quando a gente vai ali para o climatério, quando a gente começa a menstruar, quando a gente está ali perto, da pausa das menstruações, nesses extremos da vida, é muito comum que a gente tenha ciclos irregulares e tudo ok. Por quê? Porque lá no começo, quando a gente menstrua, a gente tem nossa primeira menstruação, a gente vai ter o que a gente chama amadurecimento do eixo. Eixo do quê, doutora? O que acontece? Quem comanda os ovários são estruturas que estão aqui no cérebro, então eles mandam mensagens para os nossos ovários para que os nossos ovários funcionem. Só que, por imaturidade dessa comunicação que vem do cérebro para o ovário, muitas vezes essa comunicação fica falha, vamos dizer assim. E aí o ciclo daquela menina, que acabou de menstruar nos 2, 3 primeiros anos, vão ser ciclos mais irregulares. Já na outra fase da vida, por exemplo, quando a gente está ali no nosso climatério, que a gente vai ali findar, a atividade ovariana, os ovários não vão estar mais produzindo tantos hormônios, e a gente começa também a desregular um pouco. Por quê? Porque começa a ter falha de comunicação. O cérebro, ele manda muita mensagem tentando estimular ali o ovário muitas vezes e ele não consegue. E isso daí vai causar uma certa irregularidade. Então, nos extremos da vida, a gente pode ser irregular. Agora, quando você me fala, por exemplo, que no meio, nessa faixa que a gente fala, ali na vida adulta, que seu ciclo sempre foi desse jeito, então a gente considera isso como um ciclo normal. Então, fica tranquila. A principal questão e a principal coisa que você precisa entender é, o seu ciclo sempre foi assim? Sempre foi nessa quantidade de dias? Você sangrou sempre nesse número de dias, por exemplo? Mas, se a gente fosse aqui classificar um ciclo, geralmente como é classificado? Os ciclos, eles vão durar de 24 dias, de 25 dias e pode ser até além de 35 dias. Então, entre 24 dias e 35 dias, a gente considera um ciclo normal. Mas calma, se você fugir um pouco desses padrões, lembra comigo. Eu sempre menstruei assim? Porque se sim, provavelmente tá tudo normal com você. Uma
outra questão também que sempre me perguntam é: doutora, qual a quantidade de dias que eu preciso ficar menstruada? É muito comum quando alguém passa assim, pouco tempo menstruada de ficar achando assim, nossa, minha menstruação não é normal, porque ela tem uma variação ali, eu passo só 2 dias menstruada, e se eu te disser que pode ser normal? A média de um sangramento é que ele dura ali 4 dias, mas eu posso ter ali até 2 dias para menos ou 2 dias a mais, ou seja, tem durações, né, de 2, 3, 4, 5 até 6, 7 dias. E lembra sempre, se você foge um pouco do padrão, lembre sempre dessa questão. Eu sempre fui assim? Esse vai ser o quesito mais importante de você saber, se você sempre seguiu esse padrão. E a quantidade de sangue? Qual seria a quantidade de sangue que a gente perde a cada menstruação? Porque também é muito comum vocês chegarem no consultório e falar assim: ai, doutora, eu sangro muito. Como é que é esse sangrar muito? Se a gente fosse quantificar, seria de 20 a 60 ml durante a menstruação inteira. Claro que a gente não vai ter como ficar mensurando, né, a quantidade de ml de sangue, mas de maneira prática é como se você trocasse de 4 a 5 absorventes ali durante o dia. Se você passa muito disso, sim, o seu fluxo ele é um pouco mais excessivo. E aí, por exemplo, existiriam causas que a gente poderia pesquisar que poderiam estar aumentando o seu fluxo menstrual. Como, por exemplo, deixa eu falar aqui algumas situações que poderiam fazer, por exemplo, você passar mais dias menstruadas. É muito comum uma mulher que tem mioma uterino, e não são todos os miomas uterinos aqui no caso, mas principalmente os miomas submucosos. O que é um mioma submucoso? É um mioma que está dentro da cavidade uterina. E é pra gente entender, deixa eu mostrar aqui um pouquinho desse modelo anatômico. Aqui é um modelo anatômico onde a gente tem aqui o canal vaginal, a gente tem o colo do útero, o útero, uma tuba de cada lado, né, a trompa uterina e um ovário de cada lado. Dentro aqui do útero, essa aqui é a cavidade uterina, ela é revestida por um tecido chamado endométrio. Os miomas, de maneira geral, eles podem ser classificados como miomas submucosos, quando eles estão aqui dentro da cavidade uterina, miomas intramurais, quando eles estão dentro da musculatura uterina, e miomas subserosos, quando eles estão aqui, ó, por fora, na serosa uterina. Aí deixa eu te explicar uma coisa, são os miomas principalmente submucosos que vão te dar mais sintomas de maior sangramento. Por quê? Porque você tem que perceber que quando eu tenho, por exemplo, um mioma aqui dentro dessa cavidade do útero, ele aumenta a superfície de contato, eu vou acabar tendo mais ali endométrio, sem contar também que eu tenho alguns fatores inflamatórios pela própria doença, a miomatose uterina. E isso favorece sim, por exemplo, que o útero contraia mais durante a menstruação e você perceba que você tem um sangramento ali excessivo. Uma outra causa de sangramento excessivo, menstruação demais, é quando a mulher ela tem pólipos. E os pólipos, eles são como uma espécie, eu gosto de fazer uma comparação, como se ele fosse um sinalzinho de carne. Só que eles vão estar aqui, ó, dentro também da cavidade uterina. Esse pólipo, ele é diferente do mioma, por qual motivo? Porque o mioma, a origem dele, ele vem do miométrio, ele vem da musculatura uterina. Já o pólipo, ele vem, a origem dele é do endométrio, que é aqui realmente aqui do tecido que reveste a cavidade uterina. Mas ambas as doenças são doenças que a gente considera doenças cavitárias da cavidade uterina e são doenças que a gente pode, por exemplo, resolver através de uma histeroscopia. A gente entra com uma câmera dentro do útero e caso a gente encontre, a gente vai lá e retira. Como é que é feito o diagnóstico, por exemplo, de miomas e pólipos? Através de uma ultrassonografia transvaginal mesmo de rotina, o seu médico ele já vai conseguir realmente diagnosticar. E aqui tem uma coisa muito importante que eu sempre costumo falar para as minhas pacientes que eu acompanho aqui no dia a dia no consultório. Se seu médico ele suspeita que você tem um pólipo, o melhor período para que você pesquise esse pólipo na ultrassonografia é que você faça isso na primeira fase do ciclo menstrual. O nosso ciclo menstrual é dividido em 2 fases, a fase folicular e a fase lútea. Entre essas fases, a gente tem um evento chamado ovulação. Na fase folicular, o endométrio, que está lá, o tecido que reveste dentro do útero, ele aparece pra gente no ultrassom mais escurinho, mais hipoecogênico, que a gente fala. E o pólipo, ele aparece como uma estrutura branquinha, que a gente diz na ultrassonografia que é uma estrutura mais ecogênica. É orientado que a gente faça esse ultrassom na primeira fase do ciclo.
E por quê? Porque no decorrer do seu ciclo menstrual, o seu endométrio, se a gente fosse ficar avaliando ele na ultrassonografia, ele vai mudando. Então ele começa mais escurinho, que é hipoecogênico, depois ele fica trilaminar, que a gente chama, que ele fica como tanto ecogênico quanto hipoecogênico, e mais quando a gente está perto de menstruar, ele fica mais branquinho, ecogênico. E lembra que eu falei? O pólipo, ele é mais branquinho. Então, se eu tenho uma estrutura que é branca dentro de um endométrio que é branco, ele pode ficar disfarçado. E isso é causa, por exemplo, de algumas pacientes chegarem, virem fazer ultrassom e falarem assim: nossa, doutora, mas eu fiz ultrassom e o médico disse que eu não tinha nada, então o médico errou? Quando eu olho na foto do exame, eu vejo logo, não, o colega não errou. O que acontece é que você não fez um período mais adequado para ser feito. E o pólipo, ele estava lá, vamos dizer assim, mais camuflado, mais disfarçado. Então, pólipos a gente consegue avaliar muito bem na primeira fase do ciclo ali, quando você está ali no 5º dia do seu ciclo menstrual, no 7º dia, seria ali o período ideal, até ali o 10º dia. Já os miomas, como é que a gente vê ele na ultrassom? Ao contrário dos pólipos, os miomas, eles aparecem como estruturas mais escuras, mais hipoecogênicas, no linguajar do médico que faz ali a sua ultrassonografia. Então, se eu vejo, lembra que eu falei agora há pouco? Na primeira fase do ciclo, o endométrio da gente, ele é mais escurinho. Então, se eu tenho, por exemplo, um mioma pequenininho no endométrio que está mais escurinho, ele pode ficar disfarçado. Então, a primeira fase do ciclo não seria mais ideal. Agora, lembra que eu disse que na segunda fase do ciclo, na ultrassonografia, a gente vê o endométrio mais branquinho, ele fica mais ecogênico. Então, ele ficaria bem mais visível para mim se eu fizesse esse estudo na segunda fase do ciclo. Então, é por isso também que muitas vezes tem pacientes que vão fazer ultrassom, né, e acham que não tinham nada, e quando vai fazer em outra fase do ciclo, encontram, por exemplo, um mioma. Não é porque o colega errou, é muitas vezes porque você não foi na fase do ciclo mais adequada. Então eu sempre gosto de explicar isso. Quer pesquisar pólipo? A suspeita do seu médico é pólipo? É fazer ultrassom na primeira fase do ciclo até o 10º dia do período menstrual. Se o médico está desconfiando, por exemplo, que é um mioma, você vai fazer na segunda fase do ciclo. Então aí você pode ir lá para o 15º, 16º, 20º dia do seu ciclo menstrual, que vai conseguir visualizar muito bem ali o seu mioma. Dentre outras causas de menstruação excessiva, pode ser a adenomiose, por exemplo, mas se eu for me estender muito aqui nesse vídeo, depois eu vou fazer um vídeo que a gente vai falar só sobre causas de menstruação excessiva, aquela menstruação que sai ali em coágulo, aqueles pedaços ali de sangue. Mas voltando aqui em relação ao teu ciclo menstrual, a gente já aprendeu que o ciclo menstrual, ele dura em média de 24 a 35 dias e é normal. Você pode sangrar entre 2 até ali 6, 7 dias, que vai ser normal, e você vai ter a frequência de trocar o absorvente aproximadamente ali de 4 a 5 absorventes por dia. E é importante que você saiba o quê? Que seu ciclo ele pode variar também. É muito raro, por exemplo, que uma mulher diga pra mim assim: eu menstruo todo dia primeiro. A gente sempre vai ter ali uma variação de dias. E esses dias, o que é considerado normal? Que essa variação seja até 9 dias para mais ou 9 dias para menos. A gente ainda considera esse ciclo como um ciclo, por exemplo, regular. Então, pode ser normal você menstruar esse mês no dia 1º, próximo mês no dia 8, no outro mês no dia 30, depois você menstrua no dia 6. Essa alteração até 9 dias para mais ou para menos, a gente ainda considera como um ciclo menstrual. Ficou alguma dúvida a respeito desse vídeo? Já manda aqui nos comentários, já compartilha aí com as suas amigas e eu te aguardo aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!